Bom, é lógico que a folia é um assunto também. Ontem o Bloco Chama o Síndico levou uma multidão ali para o centro de Belo Horizonte, mas os assuntos de Brasília acabam sobrepondo, né? Tudo isso está acontecendo. Bom, mensagens periciadas pela Polícia Federal no celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, teriam menções de pagamentos ao ministro Dias Toffoli do STF. Conforme apurado pela CNN Brasil, autoridades públicas são citadas em conversas encontradas nos celulares deste banqueiro. O gabinete do ministro disse que o pedido da PF para a suspeição do magistrado no caso Master se baseia em ilações e não tem respaldo jurídico. Em nota, a defesa de Vorcaro diz que tem preocupação com o vazamento seletivo de informações que acaba por gerar constrangimentos indevidos. Agora, o presidente do STF, Edson Fachin, deve se manifestar se há conflito de interesse na atuação de Dias Toffoli. Em última instância, Fachin terá, Leonardo Bortoleto, de decidir se Toffoli terá condições de permanecer no inquérito, como relator ali, que apura o caso, ou não. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, aos amigos aqui da bancada, os ouvintes da Itatiaia. Mais uma vez, Dias Toffoli é assunto aqui na conversa de redação. Como não era de se esperar, quando eu até comentei aqui que poderíamos aguardar que o investimento de tecnologia da Polícia Federal, a partir do momento que conseguiu descriptografar o telefone de Daniel Vorcaro, traria informações importantes e relevantes. Veja que, ao invés de tratarmos esse assunto, a primeira situação que nos aparece é se a Polícia Federal poderia pedir ou não alguma coisa, ou seja, as filigranas jurídicas para poder esconder o óbvio ululante. Ou seja, não é de hoje que todos nós sabemos que o senhor Dias Toffoli não tem condições de participar desse processo. Pelo menos não participar julgando, porque nos parece que ele participará de alguma forma desse processo. No mínimo, como investigado. E aí a questão que fica é, se a Polícia Federal não pode pedir, a PGR vai pedir? Se a PGR pedir ou de não pedir, o Ministério Público e a OAB vão se manifestar? Porque se não fizermos absolutamente nada, a hora que as coisas ficam escancaradas dessa forma, qual que é o próximo passo? O que a gente pode esperar da justiça brasileira? Aqui só está acontecendo uma realidade, Júnior. Nós estamos comprovando o que todo mundo já sabe. O senhor Dias Toffoli não pode, não deve participar desse processo. Deveria ter se declarado impedido de participar. Se ele não se declara, alguém tem que impedir ele de participar. O Eduardo Costa, Bortoleto, resumindo a prosa aqui, diz que Dias Toffoli pode até participar do processo, mas como investigado, não como investigador. Bom dia para você. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Alegria estar aqui no terminal rodoviário, já com os primos Anderson e Judson Porto. O ouvinte pode até perceber lá no fundo, é o saguão. Depois das 10 nós vamos, de forma assim, simplória, acelerar o processo de cobertura da Itatiaia do Carnaval. Bom, vamos lá. Ô, gente, a gente busca na memória a Lava Jato. Quando saiu uma lista da Odebrecht de propinas, tinha meio mundo oficial brasileiro lá. O destino foi aquele que nós todos sabemos, jogaram na lata de lixo. E agora estão fazendo de tudo para jogar na lata de lixo a questão do Banco Vorcaro. Essa denúncia do senador Renan Calheiros de que o Centrão pressionou o ministro do Tribunal de Contas da União para melar a liquidação do banco lá no Banco Central, isso é um negócio, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Mas eu já não estou mais irritado com o Supremo nem com o outro ministro. Estou decepcionado com a sociedade civil brasileira por seus representantes. Eu continuo insistindo que o Conselho Federal da OAB não pode se calar desse jeito. A única coisa que nos faz acreditar que faz a OAB continuar adormecida é o medo desse ou daquele advogado de perder uma causa amanhã ou depois. É o interesse pessoal. Aliás, o que tem marcado o Brasil, né? Cada um cuidando. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É uma vergonha que a OAB não se junte com a Federação dos Jornalistas, não se junte com essas confederações da indústria, do comércio, sabe? Para poder dizer para os caras, não, se a gente esperar isso do Congresso, não vem, né? Todo mundo lá fica com a baba de molho, porque mais da metade, se não dizer uns 80%, tem rabo preso. Então, é um desespero. É esperar outubro, tentar ver se a gente vota melhor e até lá rezar.
mas que o Toffoli já não tem mais condição nenhuma. Sabe, ali, ó, eu estou para dizer que tem uns 3 ou 4 que são, o resto está numa situação de descrédito total. E estão jogando na lama e mais da nossa Corte Maior da Justiça Brasileira. William Travassos, e aí? Essas mensagens, esses vazamentos que eu vejo você criticando sempre, tem um certo modus operandi ali, no sentido de que a opinião pública vai criando ali um certo ranço do ministro, né? Agora, não sei se está certo, se está errado, mas a gente vai descobrindo coisas bem cabeludas lá da Suprema Corte. Bom dia. Muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Júnior, eu gostaria só, né, que o Bortolito está aqui ao meu lado, me fala uma frase, o que está escrito no telefone do Toffoli, ou melhor, do Vorcaro. A gente não sabe. E isso é um problema, esse vazamento seletivo de informação. Isso é um problema e é um absurdo que está acontecendo, porque o processo legal ele vai cair por terra com a divulgação disso. E aí, por que estão fritando o Toffoli? Não que eu seja um torcedor do ministro, não é isso. É que assim, a gente precisa ter maturidade para lidar com as crises nesse país. E o que eu estou vendo é sempre no lado emocional. Como aconteceu aqui em Minas Gerais, nós temos um menor apreendido, acusado de um triplo homicídio, e ontem prenderam um sujeito, falando, não, esse aqui é o que matou. Tudo indica, aprenderam arma, capacete, e esse menor está agarrado, está preso, como se ele fosse o responsável por um triplo homicídio. Então, essas informações que vão surgindo de A, B, C, D, só atrapalha o processo de investigação, e eu não vejo maturidade do Estado brasileiro para lidar com uma crise. O que eu vejo é um monte de... São as lideranças que lutam para buscar uma blindagem, principalmente no ano eleitoral. Você acha que a galera quer realmente descobrir se aconteceu algum tipo de privilégio ou troca de grana nesse processo do Banco Master? Ou a turma está com medo de só atrapalhar o processo eleitoral ou de afetar A, B, C ou D? Então, assim, falta maturidade do poder público, né, da instituição chamada Brasil, para a gente organizar essa bagunça. Porque se continuar nessa historinha de ficar divulgando a informaçãozinha, olha, aconteceu isso, tá no celular, tá isso, aí a gente pede o impedimento do ministro, aí nada acontece, amigo. Vamos para a técnica. O que tem de real? O que a gente tem que fazer para expurgar, se esse cara é um corrupto pilantra, para expurgar a bem do serviço público, a bem da ordem pública, esse sujeito, para que nunca mais ele consiga atuar como juiz. Aí eu topo. Agora, parece um jogo de criança, gente. E não olha pra mim assim, não. É que pra poder julgar direito tem que ter o juiz certo, meu amigo, senão vai melar mesmo. Não, o sistema é corrupto, o Bortoleta. O sistema é manipulador e nós somos marionetes nesse jogo, porque eles jogam uma informação vazia que não tem. O que tem de concreto aqui? O ministro aparece no telefone. Tá, fazendo o quê? Dançando de cancã, pegando dinheiro? William, desculpa, mas a informação é que conversas foram meio que códigos dizendo que ele estava fazendo pagamento. Então, cadê? Eu quero ver, me mostra o recibo. Vamos lá, a partir do momento, porque se eu tenho o recibo, tá a comprovação, acabou. Ele não pode mais, acabou, chega. Acabou, filho, dá licença. Você é corrupto, você tá fora do jogo. Agora fica só jogando informação seletiva de forma separada, gente. Isso é uma vergonha, cara. Ô Rita, quero te ouvir também, bom dia. Bom dia a todos. William, eu vou ter que ser assim, totalmente contra o seu posicionamento, porque o que falta é vergonha e maturidade naqueles que fazem parte dos altos escalões dos 3 poderes. Não somos nós que não sabemos lidar com a crise, são eles que nos colocam em crise permanente, porque do alto dos seus cargos eles se blindam. E se não fosse a imprensa, se não fosse o poder investigativo que
que a imprensa tem, nós não ficaríamos sabendo de nada e nós seríamos cada vez mais tungados, mais roubados. É um absurdo que o Toffoli esteja até hoje se autoprotegendo e com o aval do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes e um coitado de um Fachin que está tentando salvar um pouco de credibilidade do STF. Você tem que descer desse conceito que você tem, que nós estamos num país desenvolvido, onde as pessoas têm vergonha na cara. Aqui não. As pessoas assumem o poder para roubar. A grande maioria. Esse é o problema. Então, a falta de maturidade não está na sociedade. A falta de maturidade está nas instituições, porque elas estão permeadas de ladrões. Eu acho que você realmente não entendeu o que eu estou falando, porque o meu discurso é em cima das instituições, da instituição chamada... Que vazamento de informação, William? Se não tivesse vazamento, a gente não saberia de nada. Que Itaiaiá, Tuiuiu... Outro dia eu estava vendo na internet, eu morri de rir, mas chorando. Itaiaiá é o amigo do amigo do meu pai. Então, o Toffoli é o amigo do... Igual o Lula, é o amigo do amigo, é tudo do amigo, ninguém sabe nada. É impressionante. Quando, no processo do Bolsonaro, quantas vezes você reclamou do vazamento de informações, Rita? Eu? Nós? Eu? Não reclamei nada, eu reclamei foi do julgamento como um todo. O julgamento foi um roteiro de novela, foi o que eu disse aqui. Um roteiro de novela. Nesse enredo você tem o vazamento seletivo de informações, não tem? Não, aconteceu isso ou não, Rita? Nós não estamos falando de vazamento, William, nós estamos falando de falta de decoro. Então, nós estamos falando de falta de vergonha, de falta de moral. Nós estamos vivendo uma crise moral das instituições. A diferença é que, assim, a tua ideia, eu até entendo, você está no emocional. Eu estou dizendo para vocês, e não que eu não tenha... Emocional? Não, no emocional do sentido... Pelo amor de Deus, eu sou cidadã. Não é isso, Rita. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, para a gente acabar com toda essa corja, a gente vai precisar aprender a ser técnico e não emocional. E a gente tem que trabalhar na lei para conseguir fazer alguma coisa. Senão, a gente vai continuar nessa bravata. O que a lei falou ontem? O TCU impediu o Banco Central de ter acesso às investigações no final do processo. Então vamos quebrar a democracia? O Banco Central que nos protege, que fiscaliza. Que lei é essa? É a lei, então nós estamos impedindo o Banco Central de ter acesso no laudo final que o TCU fez sobre o próprio Banco Central. Agora que o Banco Central vai ter que ele se protegendo, isso é autoproteção da corrupção. Mas o Banco Central tem que se explicar um pouquinho também sobre essa demora em relação ao Banco. Mas claro, claro que ele tem que explicar, mas ele tem que ter direito a ter acesso àquilo que o TCU escreveu sobre a auditoria que fez nele.